Olá, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo que nós estamos gravando aqui para falar do Evangelho de Jesus. Meu nome é Geraldo e eu estou aqui representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, lá na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Hoje nós vamos falar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, do item 7, Provas da Riqueza e da Miséria. Então, antes de nós começarmos aqui a nossa leitura do Evangelho, com algumas reflexões a respeito, vamos pedir ao plano espiritual, aos nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que nos envolvam em muita paz, em muita harmonia, muita serenidade, para que nós possamos ter uma maior compreensão, um maior entendimento do Evangelho que o nosso amado Mestre Jesus está trazendo para nós aqui na noite de hoje, nessa condição da prova da riqueza e da miséria, Então, nós vamos ler aqui algumas passagens desse item 7 e vamos tentar fazer uma reflexão a respeito desses ensinamentos. Então, começa aqui o item 7 dizendo assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede, a riqueza, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a da miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam e os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Bom, então aqui nesse primeiro parágrafo, aqui nessa primeira parte, nós precisamos compreender que a riqueza não é condenada por Deus, porque seria um contrassenso. Então, nós não podemos entender somente assim, como está dito aqui, interpretar somente a letra. Nós precisamos interpretar os ensinamentos segundo o Espírito. Então, nesse ensinamento aqui, Jesus não está dizendo que a riqueza, por si só, ela é uma condição de condenação de quem a tem, porque então isso não seria justo por parte de Deus colocar essa condição, uma condição de condenação a um de seus filhos, sem nenhuma condição de reparar. Sendo que ele estaria, pelo fato dele ter a riqueza, ele estaria condenado pelo resto da sua existência. Mas não é assim que a gente tem que entender. O que nós devemos entender é que, de fato, como está dito aqui, que a riqueza, a prova da riqueza, ela é muito perigosa. Ela é muito mais perigosa do que a miséria, porque ela mexe com orgulho, ela mexe com a vaidade, ela provoca uma fascinação em quem a tem, se não for
um espírito prudente, né, um espírito com conhecimento da vida espiritual, ele se deixar levar só por essa condição da matéria, achando que pelo fato de ele ter matéria, ele tem tudo, né, ele pode tudo, aí sim é uma perdição. Né? Aí sim esse espírito está se colocando, né, numa condição difícil. Né? Mas também nós sabemos que, independente disso, ninguém é condenado eternamente. Né? Todos nós temos a nossa condição, as nossas oportunidades de nos recuperarmos daquelas fases difíceis que nós passamos, dos erros que nós cometemos. E essa condição da riqueza está citado aqui, né? Que ela é tão difícil que quem sai dessa condição, sai da condição da miséria e passa para a condição da riqueza, muitas vezes, né, de pronto já esquece já esquece o seu passado, esquece com quem você conviveu, né, com aqueles os quais se conviveram, aqueles os quais estavam sempre a nos ajudar. A gente, né, se torna, essas pessoas invariavelmente se tornam completamente insensíveis, né, nessa condição. Aí, continuando aqui, mas o fato da riqueza tornar difícil a jornada não se segue que a torne impossível, né? E não possa vir a ser um meio de salvação para os que dela sabem servir-se. Né? Então, ela não é uma condenação. Para aqueles que sabem se servir dessa condição da riqueza, né, uma condição, é um instrumento de salvação, sim, porque se você aplicar bem, né, as suas posses, o seu poder, né, se você fizer um bom uso dessa condição que você tem, não tenha dúvida alguma que isso você vai evoluir espiritualmente. Então a condição é você saber, né, quem a tem, saber usá-la da maneira no qual, né, Deus a disponibiliza aqui nesse nosso mundo. Né? Quando Jesus disse ao moço que eu inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, ele disse: desface-te de todos os bens e segue-me. Ele não estava querendo dizer, né, estabelecer um princípio absoluto, que aquela pessoa deveria pegar aqueles bens dele e, de forma irresponsável, e acabar com todos aqueles bens, distribuir todos aqueles bens, né, e segui-lo. Não é isso. O que ele quis dizer com isso é que, olha, se desprenda da matéria. Não deixe que a matéria seja a causa primeira, né, da sua vida, da sua existência. Não use a riqueza que você tem somente em seu benefício. Procure aplicar, né, a sua riqueza em benefício de todos os que estiverem no seu caminho. Faça um bom uso, né, dessa condição. Era esse desfazer, sair do egoísmo, sair dessa condição de pensar que é só para si a riqueza, né? E aí esquecendo a todos aqueles que estão à sua volta, se tornando insensível, né, à condição dos nossos irmãos necessitados. Então, é o apego. O que Jesus quis dizer é: desapega de tudo, de toda essa sua riqueza, né? Não pense que ela é um fator primordial para a tua salvação, porque não é. A salvação a nossa salvação as coisas espirituais, as condições espirituais e não as materiais. E aquele moço, né, que foi o que fez esse inquirimento a Jesus, ele se dizia seguidor das leis, seguidor das leis divinas, dos mandamentos, né? Então ele achava que isso por si só já bastaria. Não, mas estava faltando a esse moço a condição da caridade, né? Ele não podia, nenhum de nós que tivermos essa condição, né? E aí pode ser em grande quantidade ou em pequena, nós devemos sempre estarmos de olho
naqueles necessitados que estão à nossa volta, não usar os nossos bens somente em nosso benefício, e não termos na nossa mente, se a gente seguir esses rituais, seguir os princípios, se a gente for na igreja, se a gente, né, se nós formos à igreja todo fim de semana, assistirmos às palestras no centro espírita, enfim, em qualquer religião que seja, né, e isso por si só basta, né, fazer as nossas preces e pronto, a cada dia, fazer a nossa prece ao levantar, ao deitar e pronto, está tudo certo, está tudo resolvido, a gente já tem a nossa salvação. Não é isso. Nós não podemos nos esquecermos de uma condição muito grande que nós temos, que é da prática da caridade, né? Então, nós não devemos nos esquecermos disso. E a riqueza, ela é de fato, né, causa de muitos males, seguindo aqui a leitura. Se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons. Então, aqui Jesus está condenando o abuso, e de todos os dons, sejam eles quais forem, né, que nós tivermos, e se nós abusarmos dele, nós estaremos nos colocando numa condição difícil, porque todos os dons que nós temos, né, seja ele qual for, é para nós usarmos em nosso benefício e em benefício do nosso próximo. Nós não podemos abusar dessa condição, né? Compete ao homem fazê-la, é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre, o mau uso, né, dos dons, o mau uso da riqueza. Isso é uma inferioridade de nós que estamos aqui habitando esse planeta. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de um progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento de progresso intelectual. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-lo fora. Olha só que ensinamento. A riqueza está sendo colocada aqui na Terra para que ela possa fazer a expansão necessária para que todos os seus habitantes tenham a condição de aqui habitar, né, tendo a condição necessária, né, para se viver bem, materialmente e espiritualmente, mas isso dividido entre todos os povos. E a responsabilidade de uma nação ceder, né, aquela outra nação que não tenha determinada condição. Ou seja, mais um grande ensinamento aqui, que nós estamos aqui, nós, como nações, né, nesse planeta, a nossa missão aqui é darmos as mãos. Uma nação apoiar a outra, ajudar a outra naquilo que precisa, e não ficar provocando guerra. Não estar guerreando uma nação contra a outra. Isso sim é contrário à lei de Deus. Você usar a riqueza para poder destruir com bombas uma outra nação, isso é sem dúvida alguma, né, uma condenação, né, se assim podemos dizer, daqueles que estão tendo essa condição, né, de ter a riqueza e poder ajudar uma outra nação, não, mas está escravizando, está matando. Isso é que não pode acontecer. A riqueza de uma nação é para ser compartilhada com o outro, apoiando o outro, dando subsistência, apoio uns aos outros, né? Aí, continuando aqui,
A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações, ou seja, uma boa relação entre as nações, né? Para trabalhos que são obras do século, teve o homem que extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, né? Como se fez descobrir a ciência. Então, percebe que do ponto de vista divino, tudo está perfeito. Tudo foi feito de uma maneira harmoniosa. Nós, homens, que aqui estamos habitando e que estamos tendo essa missão, né, essa responsabilidade de conduzir todas essas condições aqui terrenas, é que estamos fazendo tudo errado. Estamos deixando o orgulho, o egoísmo prevalecer e estamos, né, tornando esse planeta aqui, né, colocando esse planeta aqui, melhor dizendo, numa condição de difícil ascensão moral, por causa da nossa ignorância, né, por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho, de acharmos que aqueles que têm o poder material pode escravizar, pode matar o outro. Então, assim, é por isso que a gente tem essa ideia, né, e passa na nossa cabeça, né, essa ideia, e às vezes interpretamos né, de uma forma errônea, mas uma interpretação que foi trazida a nós ao longo dos séculos pela Igreja, para poder beneficiar esse ou aquele de acordo com o interesse. Não, mas não existe condenação da riqueza. Se ela foi colocada aqui é porque era necessário, e somos nós que fazemos mau uso dela, que estamos errados, que precisamos repensar, né, essa condição, mas não achar que quem tem a riqueza, né, está condenado. Aquele que tem a riqueza não entra no reino dos céus, como diz no Evangelho, ou seja, não tem a condição de evoluir espiritualmente, moralmente. Não, nada disso, porque afinal de contas nós sabemos que existem tantos irmãos que têm esse poder material nas mãos e que tanta caridade faz. E então aqui só para rapidamente, né, porque não temos muito tempo, para poder ilustrar aqui esse nosso tema do Evangelho, lá no livro, na obra O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, no capítulo 2, tem uma comunicação, né, de uma condessa, né, esse item se chama Espíritos Felizes. Ela deu uma comunicação, né, um ente querido procurou Kardec, né, no centro espírita, em busca da possibilidade dessa irmã trazer uma comunicação depois que ela havia desencarnado. E ela era uma condessa aqui na Terra, tinha boa condição material, mas era uma pessoa, né, extremamente generosa. Ela fazia caridade com as posses que tinha, e dentro do papel dela, da responsabilidade que ela tinha como condessa, né, ela procurava o máximo, né, gastar com supérfluo, porque ela já tinha isso em mente. Se ela já ajudava alguém com os seus recursos, dentro da sua gestão dos recursos, se ela evitasse o supérfluo, ela teria mais ainda para poder ajudar mais irmãos. E ela era uma pessoa completamente generosa, né? Ela seguia todos os ensinamentos, né, cristãos. Ela era uma pessoa que tinha uma benevolência que era de uma forma inesgotável, né? E então, ela fazendo toda essa condição, ela pôde ajudar muita gente aqui na Terra. E depois, então, que ela desencarnou, ela teve
esse ente querido dela, que foi a um centro espírita, ver a possibilidade de ela se comunicar, e um dia ela trouxe uma comunicação. Então nós vamos ler aqui uns trechos pequenos dessa comunicação dela, para ver, né, a nossa responsabilidade de uma forma geral, e que não há condenação de quem tem as posses, basta saber usá-la. Ela começou dentro de tantas interrogações que foram feitas a ela, e ela foi dando as respostas, em algum dos trechos ela disse o seguinte: tendes razão, meu amigo, de pensar que sou feliz. Com efeito, sou feliz, além de tudo o que se pode exprimir. E, no entanto, ainda estou longe do último degrau. Olha, uma pessoa com essa magnitude, com essa benevolência toda, ainda trazendo a informação que ainda assim ela estava muito longe do último degrau. Eu estava, porém, entre os bem-aventurados da terra, pois não me recordo de ter sentido desgosto real. Juventude, saúde, fortuna, homenagens, tinha tudo o que constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade perto desta que se experimenta aqui? Aqui tudo respira amor, confiança, sinceridade. Por toda parte, corações afetuosos. Em toda parte, amigos. Em parte alguma, invejosos e ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meus amigos, e ao qual chegareis infalivelmente seguindo o reto caminho. Então, ou seja, todos nós vamos chegar lá um dia, desde que sigamos o caminho reto, como ela disse. Durante várias existências, passei pelas provas do trabalho e da miséria, que escolhera voluntariamente para fortalecer e purificar a minha alma. Tive a felicidade de sair delas vitoriosas, mas restava uma a suportar, a mais perigosa de todas, a da fortuna, a do bem-estar material. De um bem-estar sem nenhuma amargura, ali residia o perigo. Trabalhadores, estive nas vossas fileiras. Eu, a nobre dama, como vós, ganhei meu pão com o suor do meu rosto. Aguentei privações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris da minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova, o que teria me feito recuar para bem longe. Como eu, tereis também, por vossa vez, a prova da fortuna, mas não vos apreceis em pedi-la demasiado cedo. E vós, que sois ricos, tendes sempre presente o pensamento de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei a que custo podeis merecer os benefícios do Onipotente. Paula. Assim ela terminou a mensagem dela. Então, temos aqui o exemplo, né, dessa irmã que veio trazer essa mensagem aqui para nos fortalecer na nossa compreensão de que não devemos nunca colocarmos a condição da matéria em primeiro lugar. Ela é essencial, para quem tem, ela deve ser bem utilizada para que o caminho não se torne difícil. E veja que ela citou aqui que ela passou por todas as outras provas, né, durante as suas reencarnações passadas, mas a da riqueza foi realmente a mais difícil. Então, que possamos ter trazido aqui uma compreensão sobre esse tema, para que nós possamos refletir, né, e aplicar aí nas nossas oportunidades dos nossos dias. Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui a me ouvir, e que Deus e Jesus abençoe a todos vocês, que os fortaleçam cada vez mais
no caminho reto, como disse aqui a nossa irmã, e que seus lares sejam envolvidos em muita paz e muita serenidade, hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.